Pai do Senhor para os irmãos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Milton, sou pastor da Igreja Fé e Graça em Cristo. Nós temos esse canal aqui no YouTube para levar a palavra do Senhor para as pessoas, a palavra do Senhor que traz cura, traz salvação, traz libertação, traz conforto. E hoje nós vamos ler uma palavra que está em Ageu. Podem abrir a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. Depois nós vamos ler um pedaço também do capítulo 2, mas vamos começar no capítulo 1. Enquanto vocês procuram, está lá no finalzinho do Antigo Testamento, nós vamos orar, porque tudo na nossa vida tem que ser baseado em oração. E oração é conversar com o Senhor. Na oração você se coloca na posição de filho, de servo, e o Senhor, Ele responde às nossas orações. Se você tem feito alguma oração, algum pedido específico e saiba que se você ainda não recebeu a resposta do Senhor, não desanime, porque todas as orações são ouvidas pelo Senhor, todas as orações Ele recolhe, todas as orações Ele dá uma resposta, nem sempre a resposta que você vai querer, que você deseja, mas vai ser a resposta certa para a sua vida. Então, podem ir abrindo o livro de Ageu, enquanto isso nós vamos orando. Senhor Deus e Pai, está aqui a Tua palavra, Senhor. Não existe um local melhor no mundo, Pai, do que estar na Tua presença. Então, em nome de Jesus, que o Senhor hoje, Pai, fale, Senhor, a quem tiver, Pai, ouvindo essa mensagem, vendo esse vídeo, Senhor, o Senhor possa falar no coração, o Senhor possa trazer cura, libertação, que o Senhor possa trazer aquela resposta que a pessoa está esperando por tanto tempo, que o Senhor possa, Senhor, despertar a Tua igreja, em nome de Jesus, que não seja eu falando, Pai, mas o Senhor diminua, Pai, ó Deus, para que só o Senhor apareça, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se vocês já acharam no livro de Ageu, vamos abrir, fala assim, vamos ler agora. Fala sobre a ordem para a reconstrução do templo. E eu vou destacar uma frase que o Senhor diz aqui, e eu vou contextualizar. Eu já era para ter trazido essa mensagem umas semanas atrás, mas eu estava esperando muito bem acabar toda essa parte que ainda está em ebulição, né? Aí no Brasil. Mas eu quero que vocês entendam e eu quero que vocês, se tem alguma dúvida ainda, saibam a quem vocês devem recorrer, a quem vocês devem pedir socorro e de quem vem o socorro. Porque eu acho que nesses últimos tempos está tendo muita confusão a respeito disso. Mas eu creio que o Senhor vai libertar hoje os cativos, aqueles que estão presos numa espécie de idolatria, numa espécie de realmente uma prisão onde os seus olhos estão vendados, os seus pés estão acorrentados, que impedem de ter uma aproximação, te impede de ter uma comunhão plena com o Senhor. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. A ordem para a reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, e ao sumo sacerdote Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma. Olha essa frase que eu quero que vocês prestem atenção no começo. Esse povo afirma, é o Senhor falando. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Isso é o povo que estava falando. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O Senhor está perguntando. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, o seu dinheiro não está rendendo. Você não está conseguindo ser próspero.
E ele continua falando aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Daqui a pouco a gente continua lendo. Agora reparem nessa última frase que nós lemos, que está no versículo 8. Subam um monte para trazer madeira, construam o templo. O que nós lemos lá no começo? Quando o Senhor começou a falar através do profeta. No versículo 2, na metade do versículo 2. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Isso era o que o povo falava. Existe uma diferença entre o que o povo fala e o que Deus fala, o que Deus pensa. Um dos ditados mais errados que existem é aquele que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Não é. O povo muitas das vezes é ignorante, o povo não tem comunhão com Deus. Se um povo que não tem comunhão com Deus, como ele pode ser a voz de Deus? Deus sabe muito bem o que fala, Deus sabe muito bem aquilo que ele tem em mente, o que é certo e o que é errado. E eu quero contextualizar rapidamente a respeito do que ainda está acontecendo, né? No nosso país, apesar de eu não morar mais no Brasil, sou brasileiro, eu vi o resultado disso tudo que aconteceu, em especial dessas eleições. Eu consigo ver muito a falta que a liderança da igreja teve nesse processo todo, porque eu vi a igreja se posicionando, a liderança da igreja se posicionando, e aqui eu quero fazer uma diferença entre você que é um cidadão do reino e você que é um cidadão da terra. Você como cidadão da terra, e eu sou também, estou aqui na terra, nós temos que nos posicionar sim, nós temos que ver aquilo que você acha que é o mais correto ou menos ruim. Na política, na 99,9% das coisas, é o menos ruim. Então você escolhe o menos ruim, ok. Mas existe uma diferença entre você ter essa opinião e você trazer as coisas para dentro da igreja. Porque nós não vamos esquecer, meus queridos, que essas eleições, elas foram disputadas entre ímpios. Não tinha nenhum crente lá. E esse foi o erro, na minha visão, da liderança da igreja. Porque a igreja, ao invés de se posicionar pedindo ao Senhor fazer aquilo que era certo, qual era a vontade dele, ela trouxe para o seu altar pessoas ímpias também. Mais uma vez eu falo, existe uma diferença. Você como cidadão aqui da terra, você pode e deve escolher aquilo que você acha que é o mais correto, o melhor projeto, ok. Eu também faço isso. Eu vejo e voto naquela pessoa que realmente tem um projeto que você vê assim, olha, essa daqui é um pouquinho melhor, essa aqui é um pouquinho pior, tudo ok, isso certo, não tem problema nenhum. O problema é você trazer para dentro da igreja, para o altar do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O altar do Senhor é muito mais santo que qualquer cadeira presidencial. No altar do Senhor, ali é o local onde saem palavras que devem, pelo menos, trazer exortação, trazer cura, trazer esperança para o povo de Deus e para aqueles que entram na igreja, mesmo que ainda não tenham aceitado Jesus, não sejam crentes. Esse é o dever de quem está ali no altar do Senhor. O altar do Senhor é santo. Não se pode colocar qualquer pessoa no púlpito. Não se pode exaltar pessoas que não têm compromisso com Deus. Porque uma coisa é você falar: eu amo a Deus, eu sou cristão. Mas essa mesma pessoa que fala isso tem altares idólatras nos seus escritórios e na sua casa. Vai em igrejas evangélicas e se recusa a aceitar Jesus.
Então, quero que vocês percebam que são coisas muito distintas. Você fazer o seu dever como cidadão e o seu dever como crente. E os crentes, a liderança da igreja, ela sobrepôs, ela colocou, ela misturou. E eu vejo o resultado de tudo isso, do que está acontecendo hoje, como um alerta de Deus para esses líderes cristãos. Porque o nosso primeiro dever como pastor de igreja é fazer o quê? Exaltar o Senhor, primeiro e único. Nós não temos que exaltar homens, nós não temos que dar esse suporte quase todo que aconteceu, para quem não professa sua fé. Se fosse ainda, eu ainda até poderia, entender, poderia tentar entender, no caso. Se fosse algum, fosse crente, mas não era. Vocês imaginam eu hoje, quem me conhece sabe, pessoas que iam na FEC, até um ímpio, não esteja no processo indo na igreja, tudo, no setor de Jesus, até pode dar um testemunho que está aquele momento assim de estar conhecendo a Jesus, teve uma vitória, ainda ok isso daí. Mas você ficar botando toda vez que vai no púlpito, falando que é quase a salvação da igreja, não é. Não é. A salvação do Brasil, a nossa salvação está em Jesus. Qualquer um que estiver ocupando aquela cadeira lá, de qualquer país no mundo, não vai ser salvador, não vai fazer a diferença. Quem faz a diferença na nossa vida é o Senhor. E o que o Senhor falou aqui para esse povo, voltando para cá, o que o povo estava dizendo uma coisa, que nem o povo está dizendo hoje. Só posso ser feliz com A, só posso ser feliz com B. Não, você só pode ser feliz com Jesus. Só o Senhor é capaz de mudar esta, independente de quem está sentado naquela cadeira. Porque nós aí como cidadão, você como um cidadão do reino, você faz parte de uma monarquia. O reino é uma monarquia, não é uma democracia. Você tem um rei sentado no trono, com todo o poder e glória, capaz de mudar os rumos da sua vida. Se A ou B estão ali fazendo coisas boas, coisas erradas, você que pertence a Jesus pode descansar no Senhor, fazer sua parte, lutar. Não estou falando para você não se indignar com as coisas, não estou falando nada disso. Eu estou falando que você, como crente, tem responsabilidade com o Senhor, responsabilidade com o nome do Senhor. Não ficar exaltando pessoas, porque as pessoas são falhas, gente. Principalmente pessoas ímpias. O Senhor aqui, ele era muito claro, ele tinha um plano para o povo. E o povo não queria. Não é a hora de reconstruir o templo. Acho que não. Quem te disse que não era? A partir do momento que o Senhor abre a sua boca, a partir do momento que o Senhor te dá uma ordem, você vai lá e faz. Agora teve isso também aqui. E aí entra mais uma coisa na liderança de igreja. O povo estava achando uma coisa que não era tempo de reconstruir. O Senhor falou, nada disso. Vocês estão errados. Mandou o profeta foi lá, falou para o povo. E vamos ver o que aconteceu? Ele foi, vamos pular para o versículo 13. Ageu, capítulo 1, versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Porque o Senhor falou assim, vocês estão errados, é para reconstruir, porque vocês não estão percebendo que tudo que está acontecendo na vida de vocês não está dando certo. Por quê? Prioriza a mim. É isso que você tem que fazer hoje na sua vida. Se as coisas não estão dando certo, dobra o teu joelho. Busca. Você está orando uma vez por dia, ora 3, ora 4, ora 5. É impossível você buscar uma aproximação com o Senhor e Ele não falar contigo. É impossível você chegar para Ele pedindo socorro e Ele não vir com providências para você. Ele é um Deus que se importa.
Ele não é um pai que abandona. Ele não é um pai distante. Ele é um pai presente que faz questão de você. Então ele está pronto para atuar na sua vida. Ele está pronto para que você tenha uma vida plena com ele. Mas para isso, você tem que escutar a voz dele, o que ele está falando. Que você escutar pode até passar por lutas, pode até passar por dificuldades, mas ele vai estar passando contigo. E ele fala, eu estou com vocês. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e todo o restante do povo. Aí olha o que aconteceu. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. O povo tinha uma opinião, Deus falou que aquela opinião estava errada, através do seu profeta. O que o povo fez? Escutou. E mudou de atitude, mudou de mentalidade, reconheceu o seu erro. Se você reconhecer o seu erro hoje e mudar de atitude, Deus está pronto para caminhar contigo lado a lado. Será que você não entende isso? A importância de caminhar com o Senhor, a importância de ter os seus caminhos aprovados por Deus. E ele fala, no 20º, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Acabou o primeiro capítulo de Ageu. O segundo capítulo, o começo é espetacular. E eu quero profetizar na sua vida agora o que está escrito no começo desse segundo capítulo de Ageu. Em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Enquanto eu estiver lendo aqui, abra suas mãos. Abra suas mãos e declare essa vitória para a sua vida hoje em nome de Jesus. Receba o esplendor do novo templo. Vai chegar um novo tempo para a sua vida agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava destruído, tudo aquilo que o inimigo estava falando que você não tem direito, que você não vai conseguir conquistar, que você já perdeu, que você não tem direito, está repreendido em nome de Jesus e você vai conseguir. Você vai prosperar, a sua família vai ser salva. Aquela documentação que está difícil de sair, vai sair em nome de Jesus. A sua aposentadoria vai sair em nome de Jesus. Aquela pensão que você está esperando, aquele processo você vai vencer em nome de Jesus, porque o Senhor já entrou com providência na sua causa em nome de Jesus. Se você está desempregado, você vai achar um emprego. Se você está empregado, você vai ser promovido em nome de Jesus. Se você está precisando de uma casa, o Senhor vai entrar com providências em nome de Jesus. Receba essa palavra. Diz assim Ageu capítulo 2, no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué e o restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, coragem. Ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Que essa palavra venha de encontro à sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Que a sua confiança esteja no Senhor, não em homens. Para de confiar em homens. Para de soltar essas... Sabe, eu tenho visto pessoas com esperança, e não tem nada errado de ter esperança, não tem nada errado em você confiar,
O errado é confiar em pessoas. O errado é você confiar em poderes humanos. Quando a sua esperança está no Senhor. Você vê hoje os noticiários, você tem que ver e tomar ter do lado um copo de suco de maracujá. Porque são perturbadores. Eu acho melhor às vezes nem ver. E você recebe notícias no WhatsApp, e você abre a internet e vê coisas. A sua esperança, crente, não está em homens, em instituições. A sua esperança está no Senhor. O Senhor falou aqui, não tenha medo. E eu digo para vocês também, o Senhor fala agora, não tenham medo. Independente de quem estiver sentado na cadeira humana, que é rotativo, são pessoas falhas. Quem está sentado no trono da glória é imutável. Quem está sentado no trono da glória detém todo o poder. Nada escapou do seu poder, nada escapou dos seus olhos. A palavra diz que ele sequer pisca para não te perder de vista. O Senhor está pronto para batalhar contigo e vencer as batalhas pelas quais vocês estão passando. Então, em nome de Jesus, hoje, coloca a sua confiança no Senhor. Busque a Ele. Clame a Ele. Eu tenho certeza que a vitória virá. Não confie em homens, especial em ímpios. Pessoas que passam uma vida inteira dizendo que amam a Deus, já leram a Bíblia, seguem a palavra de Deus e não professam a Jesus. Parem para pensar um pouquinho só. Não podem ser dignas de inteira confiança. O único que é digno de confiança plena e restrita, que é incomparável, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, confiem nele, busquem a Ele, entreguem seus planos a Ele, porque os planos dele são melhores que os nossos. Busque viver o propósito do Senhor para a sua vida. E se você chegou até o final desse vídeo, que está com quase 23 minutos, e não professou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas se sentiu tocado, eu peço que você repita essa pequena frase que eu vou falar agora, que pode parecer singela, é uma besteira, mas não. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a palavra diz que a festa no céu e toda a sua vida é transformada. Não vai viver no mar de rosa, não vai viver com o dinheiro. Hoje você não tem e daqui aceitou Jesus, 10 minutos depois vai estar cheio de dinheiro. Não é isso que funciona. Andar com Jesus é ter paz no meio das aflições e tribulações. Andar com Jesus é ter a certeza que mesmo que o mundo possa estar caindo ao seu redor, nada te atingirá. Andar com Jesus é saber que mesmo se um dia você venha a falecer, se você não for arrebatado pelo Senhor, você terá lugar ao lado dele por toda a eternidade, e isso realmente não tem preço. Então, feche os seus olhos e repita: Senhor Jesus, eu te aceito hoje como meu único e suficiente Salvador. Ó Deus, escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Joga os meus pecados, Senhor, no mar do esquecimento. É que eu te peço, Senhor, e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Aceitar Jesus foi a melhor decisão que eu já tive, que eu já fiz na minha vida. E como é muito bom, eu quero que você tenha isso para a sua vida também. Se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui embaixo nos comentários, ou então lá no nosso Instagram da Igreja FEC. Procura lá, nós estamos aqui dispostos a
orar por você, batalhar junto com você, porque sozinho as batalhas são duras, são difíceis, mas quando você tem Jesus, você nunca vai estar sozinho. E quando você tem uma igreja contigo, orando, intercedendo por você, você é renovado e consegue ir mais longe. Então, em nome de Jesus, eu espero que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vitória, que o Senhor cumpra os seus propósitos na sua vida, mas em primeiro lugar, se posicione, aceite a Jesus, que Ele vai mudar a tua história. Esses são os meus votos e eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Fica um abraço aqui, meu, pastor Milton, da minha esposa Rebeca, para vocês, e que vocês possam ser muito felizes, e a felicidade plena a gente só consegue com Jesus. Que o Senhor te abençoe.